TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado, onde não tem como você participar, você vai apenas assistir. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo é muito bom para quem apresenta, é bom para quem está sendo entrevistado e é melhor ainda para você que está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, hoje é dia 11 de novembro de 2025, é a segunda terça-feira do mês. Não estamos ainda oficialmente no verão, mas Divinópolis viveu temperaturas altas. A temperatura chegou hoje perto aí de 33 graus. Eu não vou perder tempo, vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2025. Eu recebo o conceituado médico urologista, Dr. Daniel Maia. Dr. Daniel, boa noite. Prazer te receber aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos de casa que está assistindo o programa Amostra Grátis da Saúde. Doutor Daniel, em nome da direção da TV Candidez, aqui do Sistema MPA de Comunicação, em nome da direção do Mairink Pinto de Aguiar, quero te dar aqui os nossos agradecimentos mais uma vez por você vir ao programa, nos ajudar a esclarecer para o público que está nos acompanhando, trazendo toda a sua experiência como profissional da urologia. Muito obrigado em nome da direção da TV Candidez. Você esteve conosco aqui o ano passado, nessa mesma época do ano, né? Na questão do Novembro Azul, e está de volta agora. Muito obrigado a você, viu? Eu que agradeço. Doutor Daniel, nós vamos começar falando sobre a questão do câncer de próstata, nós vamos falar sobre outros assuntos ligados à urologia e, é claro, sobre os temidos cálculos renais. Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Doutor Daniel, o Novembro Azul está sendo mais uma vez lembrado e de um ano para cá, na sua avaliação, como é que tem sido o comportamento especificamente do homem no que diz, porque quando a gente fala da campanha do Novembro Azul, a gente está falando especificamente de prevenção. O homem está mais consciente? Você tem avaliado dessa forma ou ainda não? Pois é, o homem, hoje em dia, ele está mais procurando o médico, sim, para tentar resolver os problemas e prevenir. No passado, tinha muito preconceito. Até mesmo quando surgiu essa moda do Novembro Azul, começou em 2001, quando alguns amigos se reuniram lá em Melbourne, na Austrália, e deixaram o bigode. Por isso que no símbolo do Novembro Azul tem aquele bigode. Reuniram e deixaram aquele bigode para tentar mostrar aos homens que ele deveria fazer a saúde do homem igual a mulher faz a saúde da mulher, né? Aí depois de alguns anos que veio para o Brasil, por volta de 2008, que o Brasil aderiu a essa moda do Novembro Azul, né? Mas hoje em dia os homens estão mais pensando melhor na sua saúde. Alguns homens já chegam pedindo para fazer um check-up geral ou um exame cardiológico, ultrassom, né? Alguns já são meio receosos com o exame do toque. Mas o que eu falo com meus pacientes, ou com
amigos desses pacientes que estão com medo de ir ao urologista. É melhor ir ao urologista fazer pelo menos o PSA, que é o exame de sangue de triagem, né, do que não fazer nada. Não precisa de fazer o exame de toque. É recomendado fazer o exame de toque, mas se ele não quiser, é melhor ele fazer o exame só de sangue e tentar fazer a prevenção do câncer de próstata, que ele vai ganhar com a atitude dele. Daniel, muita gente comenta sobre a questão desse exame, da questão da prevenção como um todo, tanto o PSA como o exame de toque. Que tipo de orientação você dá hoje, em novembro de 2025, com relação ao toque, ao exame do PSA e principalmente de quanto em quanto tempo e qual que é a idade correta para se procurar pela primeira vez um médico urologista? Isso. Então, assim, tem os fatores de risco para ter o câncer de próstata. Fatores de risco: raça negra, aumenta a chance de ter o câncer de próstata. Se tem algum familiar de primeiro grau, aumenta 2 vezes a chance. Se tem 2, passa para 5 vezes mais chance de ter o câncer de próstata. Então, se tem algum fator de risco, começar com 45 anos. Sem fatores de risco, com 50 anos. Muito bem, temos aqui uma pergunta que nós recebemos na semana passada, quando nós aqui anunciamos a presença do Dr. Daniel Santos Maia, médico urologista. E quem mandou a pergunta foi o Mário Menezes, do bairro Serra Verde. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Dr. Daniel comentasse quais são as formas de prevenção do câncer de próstata. Alimentação adequada e atividade física tem que tipo de peso? E como deve ser a questão da alimentação? Por exemplo, o que deve ser evitada? Essa pergunta foi da semana passada, do Mário Menezes, eu repito, do bairro Serra Verde. Um abraço a todos do bairro Serra Verde. Dr. Daniel Santos Maia vai te responder. Então, os principais fatores de risco para câncer de próstata é a genética. Então, se tem alguém na família ou raça negra. Primeira coisa é isso. E a dieta mal balanceada, cheia de produtos industrializados, pode atrapalhar. E se o paciente tem uma doença multimetabólica, diabetes, colesterol alto, triglicérides alto, pode, além de aumentar a chance do câncer de próstata, pode aumentar a chance também do crescimento dessa próstata, que é uma coisa benigna, mas que pode trazer alguns sintomas. Jato fraco para urinar, sobra resto de urina dentro da bexiga. O paciente tem que levantar mais vezes à noite para urinar. E com esse resíduo, a qualidade de vida do paciente cai muito. Então, se tem esse crescimento de próstata, que não tem nada a ver com o câncer de próstata, a gente consegue no início tratar com medicamento e, se falha, tem a cirurgia. Bom, já que você tocou no assunto aí da cirurgia, eu vou pegar como gancho aqui, foi uma outra pergunta também, muitas perguntas que nós tivemos no ano passado que você teve, e um telespectador hoje me parou na rua e perguntou sobre a questão da cirurgia robótica. Até que ponto a cirurgia robótica ela vai trazer benefícios no pós-cirúrgico, principalmente na questão das sequelas da retirada total da próstata? O que você fala, o que você tem de experiência sobre isso para passar para o público que está nos acompanhando agora, doutor Daniel? A cirurgia robótica é uma plataforma. O robô é uma plataforma que ajuda o cirurgião a fazer a cirurgia. O robô não faz a cirurgia sozinho, precisa do cirurgião para manuseá-lo, para ele fazer. Então a gente fica a gente chama de dock, que é como se fosse uma carcaça que tem uma tela 3D, que a gente vê em 3D, né? E com os joysticks que a gente vai trabalhando o robô. Com essa visão 3D, a gente consegue uma melhor visualização, que a gente chama de plexo nervoso, que é o que leva a inervação para o pênis para ter a ereção. Então a gente consegue uma maior preservação desses nervos e preserva também o músculo que faz a continência. Tem um músculo que trava a uretra para a urina ficar retida na bexiga. Muitos casos de cirurgia de próstata, principalmente antigamente quando fazia aberta, lesava muito esses músculos e a incontinência era muito maior do que hoje em dia. Então, assim, a cirurgia aberta, ela perdeu espaço para a cirurgia laparoscópica, que é aquela cirurgia de furinhos, né? E a laparoscópica hoje em dia está perdendo para a cirurgia robótica, porque a visualização das estruturas é muito melhor em 3D. Muito bem, para você que está ligando à TV Candidez agora, a gente está recebendo com muito prazer a presença do médico urologista Dr. Daniel Maia.
Eu vou chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar ao vivo também pelo YouTube. São entrevistas de profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde e que vão te acrescentar. Nós tivemos aqui na semana atrasada a presença do hipnoterapeuta Túlio Lara. Foi a primeira vez que o Túlio Lara esteve conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, trazendo toda a sua experiência sobre um tema importantíssimo, onde ele foca na questão da hipnoterapia, principalmente sobre a questão da saúde mental. Recebemos com muito prazer também a médica Juliana Ferreira. Ela trouxe aqui toda a sua experiência, principalmente com relação às formas de tratamento. Ela que faz parte da equipe da Oncologia. Tivemos também com o médico Carlos Henrique Souza de Jesus, profissional médico, ele que é ginecologista obstetra, mas muito mais agora com foco nas questões principalmente das cirurgias oncológicas. E o naturopata Ramon de Assis, que falou muito sobre a questão das plantas medicinais e os seus benefícios. São entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube. Breve, nós vamos receber aqui no estúdio da TV Candidez uma fisioterapeuta que vai falar sobre a questão da qualidade do sono e como procurar uma melhor situação. Eu estive lá na equipe da Divi Colchões, que está localizada aqui em Divinópolis, na Paraná, 1768. O casal Wanderson Rocha e Cristina Santos estão lá de braços abertos para receber você num espaço sensacional. Na oportunidade, nós vamos receber em breve a fisioterapeuta, mas eu conversei com a Cristina Santos, que tem toda uma experiência sobre essa questão da dica, e você confere agora. E eu converso agora com Cristina Costa, que fica aqui na linha de frente do atendimento da Divi Colchões. Cristina, boa noite, obrigado por participar do programa. Boa noite, Samuel, muito bem-vindo. Cristina, por que é importante um vendedor estar bem atento naquilo que o cliente quer quando o assunto é colchão? Olha, Samuel, é muito importante porque através das pesquisas que a gente faz com o cliente, das perguntas que a gente faz com ele, fica fácil a gente fazer o direcionamento. Aqui na loja a gente tem vários modelos de colchão. Então, para não ter que ficar mostrando todos, a gente vai selecionando à medida que a gente vai fazendo as perguntas. E a gente faz o direcionamento mais assertivo. Tem diferença de colchão duro para colchão firme? Sim, é uma pergunta bem recorrente aqui na loja e existe essa diferença sim. Colchão duro normalmente são considerados colchões ortopédicos. Eles têm EPS, que é o isopor, ou então AG, aquela espuma flocada. Ou ainda tem aquela caixa de madeira. São colchões que estabilizam bem a coluna e eles não apresentam nenhum conforto. Enquanto os colchões firmes são colchões que, apesar do suporte de peso, eles têm uma característica de abraçar mais, são mais confortáveis. Para a gente finalizar essa nossa dica de um bom sono, é possível encontrar o colchão perfeito para qualquer perfil de cliente? Sim, desde que você tenha paciência para escutar o vendedor. Afinal, ele está ali preparado para te ajudar.
E você vai dando as características do que você gosta, como você gosta de dormir, até a posição que você gosta de dormir. Você conseguiu definir isso, fica fácil do vendedor te ajudar a escolher o colchão perfeito. Muito obrigado, parabéns aí pelos 10 anos. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos, venham conhecer a loja. Eu repito, um abraço para esse casal simpaticíssimo aqui da Divi Colchões. Estou de volta aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, hoje recebendo o conceituado médico, o Dr. Daniel Santos Maia. Ele é urologista. Nós estamos destacando sobre a questão do Novembro Azul, que remete sobre a questão do câncer de próstata. E vamos falar também sobre os cálculos renais, os temidos cálculos renais. Dr. Daniel, você já esteve conosco aqui em outras oportunidades, já contou um pouco da sua história. Você é um médico de Divinópolis que saiu, estudou, buscou a sua graduação, a sua especialização, voltou e escolheu Divinópolis. E como é que é o dia a dia do Dr. Daniel Maia, que tem bloco cirúrgico, tem consultório médico e também tem um exame lá na clínica Gontijo Amaral? Quero mandar um abraço para a Flávia, não é isso? Isso. Nos exames de biópsia. Como é que fica essa logística toda durante a semana? E além disso, tem lá a esposa, a doutora Nayara, e 2 filhos. Isso. São homens, né? São um casal de gêmeos. Casal, né? Isso. Ah, que bacana. Então, assim, é uma maratona, né? Durante a manhã, vou para a cardioclínica, onde que é meu consultório, faço os atendimentos, né? À tarde, tenho bloco cirúrgico para fazer as cirurgias. E na quinta-feira, à tarde, eu vou para a clínica Gontijo Amaral para fazer biópsia de próstata, né? A biópsia de próstata é um dos exames que a gente tem o armamento para poder detectar o câncer de próstata ou não. Então, o homem ele vai fazer o controle urológico com seu urologista. Caso altere o PSA ou o exame de toque dê alguma alteração, hoje em dia a gente já tem mais uma arma, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela nos mostra a localização de um possível nódulo na próstata, que aí vai facilitar para a gente poder fazer a biópsia. A biópsia de próstata, ela é feita com um aparelho de ultrassom, né? O aparelho é introduzido pelo ânus, a gente anestesia a próstata e tira uns pedacinhos dela. Nesses casos, quando tem a ressonância, é muito bom, porque a gente vai fazer menos punções possíveis na próstata e mais punções aonde só está o nódulo. Que aí, se o paciente necessitar de uma cirurgia de próstata, ela vai estar menos aderida à região do reto, que pode facilitar a cirurgia para o cirurgião. E com relação à questão do exame de próstata, quando é que ele vai ser indicado? Só o toque, eu estou te fazendo essa pergunta que muita gente agora pode estar querendo perguntar também. Só o toque e o PSA não seriam suficientes para já falar se tem ou não câncer? Estou te fazendo uma provocação aqui, viu, doutor Daniel? Sim. Para ajudar a esclarecer o telespectador. Isso. 80% dos cânceres de próstata são detectados no PSA, que é o exame de sangue. Tem 20% dos cânceres que o PSA não altera. Então, por isso que quando faz o toque com o exame de sangue, aumenta muito a sensibilidade do exame para tentar detectar um nódulo. Mesmo assim, se o nódulo for muito pequeno, a gente não consegue fazer a detecção no exame de toque, né? Então, meus pacientes, quando o PSA está estável, eu não faço toque todo ano, eu faço toque um ano sim, um ano não, porque para o câncer de próstata é de crescimento muito lento. Então, para crescer um nódulo, para ser detectado no exame de toque, em um ano, talvez é meio difícil. Então, eu faço de 2 em 2 anos o exame no toque dos meus pacientes. Isso aí, quando você fala dos seus pacientes, vai depender também da idade ou não? Ou, por exemplo, pode ser casos que o paciente tenha casos da família, do pai, tios, e já está numa idade um pouco mais avançada, digamos, perto de 70 anos, valeria a pena fazer todo ano? Ou mesmo assim a sua recomendação seria de 2 em 2 anos? Normalmente eu faço de 2 em 2 anos. Pela Associação Urológica Americana, lá dos Estados Unidos, eles só fazem exame de toque e PSA até 70 anos de idade. Então, no Brasil, não? No Brasil, não. Aqui, a Sociedade Brasileira de Urologia prolonga um pouco mais, principalmente avaliando como está a saúde do paciente. Se for um paciente ativo, que não tem comorbidades nem nada, a gente pode prolongar essa triagem um pouco mais, até os 75 anos, porque a chance de sobrevida do paciente por mais anos é maior. Legal. Você está falando agora um pouco da sua rotina e a sua cirurgia
na questão do câncer de próstata e outros relacionados ao cálculo renal, que nós vamos falar daqui a pouco, são feitas também aqui em Divinópolis? Em qual hospital e como é que é essa dinâmica? Sim, aqui em Divinópolis eu opero no Santa Lúcia, né? A maioria dos casos eu faço no Hospital Santa Lúcia, alguns casos eu faço no Hospital São Judas também, mas a maioria no Hospital Santa Lúcia. E no Hospital Santa Lúcia eu fico de plantão de sobreaviso toda segunda-feira, então as cólicas que chegam nas segundas-feiras lá, passa pelo clínico geral, o clínico faz a triagem. Se tiver algum cálculo descendo e causando a cólica, eles me chamam para avaliar. Muito bem. Além dessa questão do câncer de próstata, que é o Novembro Azul, e além dos cálculos renais, o doutor Daniel também trata da questão da vasectomia. Nós tivemos aqui algumas perguntas relacionadas à questão da vasectomia, doutor Daniel. Não sei se você se sente confortável para falar para a gente. Olá, Samuel, boa noite. Quem está perguntando aqui é o Jordano Melo, do bairro São Judas Tadeu. Gostaria de saber do doutor Daniel sobre a questão da vasectomia. Quanto tempo depois da cirurgia o paciente terá certeza da eficácia do procedimento? Um abraço ao Jordano e todos aí do bairro São Judas. A cirurgia de vasectomia é uma cirurgia muito simples. Ela é feita no bloco cirúrgico com anestesia local e sedação. Vai embora 2, 3 horas depois do procedimento. O procedimento gasta 15 minutos. Né? Nós pegamos o canal que sai os espermatozoides, que é o ducto deferente, cortamos um pedacinho dele para ficar uma ponta longe da outra, cauterizamos as pontas, pegamos essas pontas, dobramos ela, fazemos mais um ponto, pega uma carnezinha e cobre para não ter perigo de embocar de novo. Essa reversão espontânea que pode acontecer depois da cirurgia ocorre na fase inflamatória de qualquer cirurgia, que são os 3 primeiros meses. Então, fazendo a vasectomia 3 meses depois, é pedido o espermograma. Se vier zerado de espermatozoides, tem chance de recanalizar depois? Tem, mas eu nunca vi. Mas a maioria das recanalizações são nos 3 primeiros meses da cirurgia. O doutor Daniel me contava aqui, antes da entrevista, que é uma cirurgia hoje encarada como muito simples, prática, e que o paciente, na maioria dos casos, não precisa de internação. Porque tem muito homem que fica um pouco assustado quando fala da questão da vasectomia. Você pode explicar um pouquinho para a gente, doutor Daniel? E a vasectomia, meus pacientes, por exemplo, chegam 1h da tarde no hospital, 2 horas entra no bloco cirúrgico e 4 horas da tarde está indo embora, né? Tem algumas recomendações pós-cirúrgicas. Por exemplo, eu não gosto que meus pacientes andam de moto nos 30 primeiros dias, nem moto, nem bicicleta, né? Porque pode inflamar mais e ocorrer essa reversão espontânea. E a reversão de vasectomia, que muitas pessoas perguntam como que faz... Seria a pergunta aqui do telespectador que não quis se identificar. A reversão da vasectomia não será possível em quais condições? Isso. A reversão de vasectomia, o pessoal fica assim, mas você faz essa vasectomia que reverte ou que não reverte? A gente faz a vasectomia do modo que, para não fazer a reversão espontânea. Mas se o paciente arrepender e quiser fazer a reversão, nós conseguimos fazer a reversão. Vai depender da cicatrização do paciente. Essa cicatrização, quando nós fazemos a anastomose, que é juntar as 2 boquinhas do ducto, pode ocorrer uma cicatrização e interromper essa passagem. Isso a gente não consegue melhorar. Mas a cirurgia é feita com microscópio para a gente conseguir fazer essa junção bem específica para os espermatozoides voltarem a passar. Doutor Daniel, no caso dos homens, tem alguma proibição com relação à questão da idade, quando se fala que o homem quer fazer a cirurgia de vasectomia? Você faz assim uma entrevista, pergunta se já tem filho, se não tem. Como é que é esse cuidado do médico urologista sobre essa questão da vasectomia? Isso. A cirurgia esterilizadora, tanto do homem quanto da mulher, tem uma legislação hoje em dia. Tem que ter no mínimo 23 anos. Se não tiver filhos, pode fazer a vasectomia. Ou menos de 23 anos tem que ter 2 filhos vivos. E depois que entra com os papéis, tem que esperar 60 dias, que é o prazo do paciente arrepender e tudo. Mas sempre eu faço uma entrevista com o paciente, quantos filhos. Tem pacientes que chegam lá com recém-nascidos de 1 mês de idade. Eu oriento eles, espera completar pelo menos 1 ano de idade, porque se vem a falecer, vai querer ter outro e tudo, né? E esses dias para trás apareceu um paciente, 23 anos, sem filhos, que queria fazer a vasectomia de qualquer jeito. Aí nesses casos aí eu peço um laudo
psicológico, peço um psicólogo para fazer um laudo para ver se é isso mesmo que o paciente quer. Muito bem. Estamos recebendo aqui mais perguntas. Hoje a gente está recebendo com muito prazer o médico Dr. Daniel Santos Maia. Daqui a pouquinho muita gente pedindo aqui o contato dele. No próximo bloco a gente vai citar aqui. Muitos telespectadores às vezes não gostam de identificar. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Dr. Daniel comentasse qual que é a relação, e se é que existe relação da hiperplasia prostática benigna com câncer de próstata. Não tem nenhuma relação nos dois. Pode ter a concomitância dos dois na próstata. Mas o crescimento de próstata é chamada hiperplasia prostática, é um crescimento benigno que todo homem a próstata cresce, alguns crescem mais, outros menos, né? E antigamente se operava muito. Hoje em dia, com medicações, a gente opera menos. E tem vários tipos de tratamento. Normalmente a gente começa com uma terapia que pode ser com chama alfa-bloqueador, que é uma medicação que vai relaxar a próstata para a urina fluir mais fácil. E outra medicação, que é a finasterida ou dutasterida, que pode reduzir o tamanho dessa próstata. Se falha essa medicação, aí a gente parte para a parte cirúrgica. Parte cirúrgica tem a cirurgia aberta, né? Tem a RTU de próstata, que faz uma raspagem da próstata, como se fosse um pão de sal. Você vai retirar o miolo da próstata e sobra só a casca, que aí a urina vai fluir mais fácil. Tem um roll-up, que é o laser que vai enuclear a próstata, tira o miolo todo, cai para dentro da bexiga, e aí a gente morcela, que tritura ela toda e aspira, né? Tem outros que são menos usuais aí. Legal. Olha só, você pode continuar participando conosco. Túlio está me avisando aqui que eu vou ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Deixa eu chamar aqui mais entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube. São profissionais que passam pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós recebemos aqui com muito prazer esse ano o doutor Eluan Albuquerque e a doutora Camila Albuquerque. Túlio está colocando uma foto para gente. São dois profissionais da cardiologia, tanto da materna quanto da cardiologia esportiva, da prevenção. Um abraço para o doutor Eluan Albuquerque, da Care Clínica. Recebemos também o Dr. Gerson Menezes, médico dermatologista, por demais conhecido aqui na cidade. Temos aí uma foto do Gerson Menezes, Túlio, ou não? Daqui a pouco o Túlio vai me confirmar aí, porque estava tudo certinho. Vamos ver aí a próxima aí com o Dr. Guilherme Gussen, médico que é cardiologista aqui da cidade de Divinópolis. Esteve também ao lado do Eluan Albuquerque. Foi outra acompanhar. E nós tivemos com a médica Nayara Dourado. Ela é médica nutróloga que esteve conosco. Está confirmada a volta dela agora para dezembro. Vai ser no dia 16, numa entrevista pontual, onde ela vai destacar vários temas ligados à questão da nutrologia. Obrigado aí ao Túlio. A Rádio Nova Sertaneja estará agora com seu estúdio móvel na próxima sexta-feira aqui na Planalto Tintas. Nós conversamos com Luiz Reis, que falou principalmente da mudança de endereço. E o Túlio coloca agora para a gente. E eu converso agora com Luiz Reis, que é o supervisor da Planalto Tintas. Luiz, TV Grande 10, boa noite. Prazer conversar com você. Qual que é a proposta da empresa?
Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores da TV Candidez. Satisfação enorme para a gente da Planalto Tintas poder falar com vocês. Samuel, a proposta da Planalto Tintas é uma empresa que surgiu há 35 anos, fundada pelo seu Levi, e que vem batalhando até chegar no patamar que hoje está. Hoje somos mais de 30 lojas próprias e mais de 90 franquias, uma estrutura muito grande e preparada exclusivamente para você, cliente, realizar o seu sonho de colorir o mundo. Vamos falar um pouquinho desse produto, dessa qualidade que é ofertado ao cliente? Essa parte é essencial. Hoje a gente tem como principal parceiro a Akzo Nobel, Tintas Coral. Tem até um slogan muito legal, certeza, certeza é coral, e realmente é coral. Um produto que desenvolveu um novo pigmento, que é o Aquatone, que traz muito mais vida para as cores e, consequentemente, maior resistência também às intempéries climáticas, permanecendo com a cor por muito mais tempo. Então, pensou em tinta, tem que ser coral. Hoje é o nosso principal fornecedor. Breve, no novo espaço aqui em Divinópolis, na Goiás 93. O que representa isso para o cliente? Isso. Ó, existe um ditado no mundo corporativo que no parking, no business, né? E realmente é uma carência que a gente tinha. Estamos hoje aqui na Rua Espírito Santo 322, não tem a praticidade, a gente buscou uma melhoria de espaço exclusivamente para você, cliente, para você, pintor, parceiro da Planalto Tintas, onde a gente está num local maior, uma loja mais confortável, mais bonita para vocês e com estacionamento, que é o grande diferencial. Essa loja, Samuel, vai estar localizada na Rua Goiás, número 93, ao lado da Elétrica Porto Velho ali. Então vai ter vaga de estacionamento. E ó, se prepare, eu já te falei sobre o dia 15, Samuel? Não, adianta pra gente aí. Eu vou adiantar, dia 15, grande festa de inauguração. Todos vocês, telespectadores da Candidez, principalmente você, pintor da cidade de Divinópolis região, serão muito bem-vindos lá para comemorar conosco essa nova etapa na vida da Planalto. Luiz, muito obrigado, sucesso nessa nova etapa e no novo endereço. Obrigado a vocês da Candidez pela parceria. Então, portanto, a Rádio Nova Sertaneja estará nessa sexta-feira lá. Quero mandar um abraço muito especial para o Rafael Gerente. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, com muito prazer hoje recebendo o conceituado médico doutor Daniel Santos Maia. Ele é de Divinópolis, atua aqui já há bastante tempo como médico urologista. Nós estamos falando sobre a questão do câncer de próstata e outros assuntos ligados à questão da urologia. Doutor Daniel, na segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos cálculos renais. E muita gente pergunta, tem como evitar os cálculos renais? O que você poderia responder para a gente? O cálculo renal, a maioria das vezes é provocado por uma condição genética que o paciente já tenha e por hábitos alimentares desregulados. Então vamos supor, um paciente que chega com cálculo renal lá, eu vou fazer a entrevista com ele lá para perguntar como que é a alimentação dele. Para tentar prevenir de ter cálculos renais, o ideal é o paciente tomar muito líquido, principalmente água e suco natural de frutas cítricas, porque o citrato das frutas cítricas é um fator protetor contra cálculos renais. Um paciente, para tentar prevenir o cálculo renal com essa ingestão de líquido, o ideal é urinar no mínimo 2,5 litros por dia. Então, assim, quando a gente pede um exame que chama urina de 24 horas, que a gente vai dosar todas essas substâncias que estão saindo na urina, a gente vê o volume para ver se está sendo um volume aceitável de urina produzida. Excesso de sal, então excesso de sódio causa cálculos renais. Então, se o paciente tem cálculo renal, evitar de colocar sal na batata frita, na salada, né? Refrigerantes. Coca-Cola é um terror para quem tem cálculo renal. Além de ter sódio, ele tem o ácido fosfórico, que causa também cálculo renal, né? Os outros refrigerantes à base de frutas cítricas, Fanta, soda, limonada, tem ácido cítrico, que talvez pode dar uma leve proteção, mas também é vilão. Excesso de carnes, proteína, é causa de excesso de cálculo renal também. E existe um cálculo que é um cálculo infeccioso, ele é causado por bactérias, por infecção. Normalmente, homens têm mais cálculo do que mulheres, mas esse cálculo de infecção, mulher tem mais, porque a mulher tem 10 vezes mais chance de ter infecção do que o homem. E tem uma explicação plausível aí por que o homem tem muito mais incidência de ter o cálculo renal do que a mulher? A dieta do homem já é mais desregulada, a mulher
consegue melhorar isso, né? O homem come, se for ver, com mais proteína, mais carne, né? Trabalha muito, esquece de tomar líquido, pratica mais esportes que sua muito, então ocorre uma desidratação e pode concentrar mais a urina, formando mais... A Edirlene está fazendo aqui uma pergunta interessante para você. Olá, Samuel, boa noite, parabéns aí ao doutor Daniel. Gostaria de saber se ainda existe uma cirurgia chamada litotripsia. Minha mãe fez há 15 anos atrás, não teve mais problema de cálculo renal. E existe essa cirurgia quando era indicada? E a litotripsia? Isso. A litotripsia, lito é pedra, né? Tripsia é a quebra da pedra. Então tem a litotripsia extracorpórea, eu acho que é essa que ela está falando. O paciente sob sedação, ele é colocado numa máquina e tem ondas de choque na região renal que quebram essas pedras. A gente tem uma medida na tomografia que chama unidades Hounsfield, que é ver a dureza dessa pedra. Se a pedra for muito dura, essa litotripsia extracorpórea é ineficaz, porque não consegue quebrar a pedra. Então, a gente tem outras técnicas cirúrgicas para fazer a destruição dessas pedras. Tem uma que é a ureterorenolitripsia. O que é isso? Passa o aparelho sobre raquianestesia, né? Passa o aparelho pela uretra, vai até o cálculo com uma fibra de laser e pulveriza essa pedra. Então, assim, a gente consegue fazer vários cálculos hoje em dia, até intrarrenais, com essa técnica, e o paciente tem uma definição do quadro dele aí completa, sem pedra nenhuma. Legal, estou recebendo aqui agora uma mensagem no meu telefone particular aqui. Quem está te mandando um abraço muito especial é o Manuel, corretor de imóveis, está acompanhando o programa. Olá, Samuel, boa noite. Deu parabéns aí ao doutor Daniel Maia, grande médico urologista na cidade. O que seria o exame de PSA livre e total? Pergunte a ele, por favor. O PSA livre e total, normalmente a gente sempre pede esse PSA livre e total. Por quê? Quando o PSA fica muito alto ou acima de 4, a gente pega o PSA livre e faz uma relação, dividindo o PSA livre pelo total. Se essa relação for menor que 12%, tem uma maior chance de ter um câncer de próstata. Se ela é maior que 20%, essa chance de câncer de próstata diminui bastante nesses casos. O Henrique está pedindo para você reforçar aqui. Olá, Samuel, boa noite. Sou Henrique, do bairro São José. Água com limão ajuda de fato a evitar cálculo renal ou seria mito? Talvez o Henrique não tenha ouvido aí a sua resposta, mas o doutor Daniel vai te acrescentar novamente aqui. Então, assim, toda cirurgia, toda a alimentação com frutas cítricas é benéfica para os cálculos. Então, assim, previne bastante. Tem a lenda eu vou tomar suco de abacaxi com Coca-Cola para eliminar a pedra. Não vai resolver. É porque bebeu bastante líquido, produziu urina, a urina empurrou a pedra e ela saiu. Porque a Coca-Cola produz cálculo. E o abacaxi previne, mas não faz eliminar essas pedras, não. Foi o excesso de líquido que ele tomou que produziu urina, que empurrou a pedra e ela saiu. Muito bem, deixa eu mandar aqui um abraço para o Eufrásio, o gigante escapamento e bateria. Eufrásio, grande abraço para você. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aí a sua gravação ali na rua Guaporé, 565. A Mônica aqui da Divinópolis. No caso dos cálculos renais, muita gente vai procurar ajuda médica somente na hora da crise. Tem como fazer uma consulta e ao mesmo tempo exames para ajudar na prevenção? E quais seriam esses exames? Abraço, Mônica, obrigado pela sua mensagem. Sim, então assim, os pacientes me procuram, até mesmo depois de fazer a cirurgia, peço a eles 3 meses depois para me procurar, para a gente tentar fazer a pesquisa do que está causando essas pedras, para tentar prevenir. Eu tive um paciente que eu operava ele todo ano, cálculo de 1,5 centímetro, e eu ficava reforçando com ele para fazer o exame. Ele não fazia. Teve um dia, falou, eu vou fazer o exame, e fez. E estava com deficiência de citrato. Passei a suplementação de citrato de potássio para ele, ficou 6 anos sem operar. Então, assim, em vez de operar todo ano, ele ficou 6 anos sem operar. Então, foi um benefício grande, né? E o que são esses exames? A gente pede um ultrassom para fazer a triagem se tem novos cálculos. Pede exame de urina de 24 horas, que vai ver citrato, oxalato, sódio, potássio, cálcio. A gente pede paratormônio, que é um exame de sangue, para ver se tem alguma alteração das paratireoides que mexem com o metabolismo do cálcio, né? E aproveito e já peço um check-up geral para o paciente, já que vai tirar sangue ali, já vê colesterol, triglicéridos, já vê tudo já. Daniel, como é que fica a questão da cirurgia do cálculo renal?
ela é também uma cirurgia simples, dependendo do caso, o paciente pode ir embora, talvez até no mesmo dia, ou isso vai depender de cada caso? Os meus pacientes, normalmente eu opero eles à tarde, porque de manhã eu tenho consultório, porque eu não gosto de atrasar o consultório, sou muito pontual com meus pacientes. E se a gente opera de manhã, se a cirurgia atrasa, vai atrasar consultório. Então, sempre eu opero à tarde. Nesses casos, o paciente tem que dormir no hospital por causa da raquianestesia. Mas se o paciente faz a cirurgia de manhã, no final do dia, ele já consegue receber alta já. Muito bem, estou recebendo aqui várias perguntas aqui. Deixa eu ver aqui mais uma. Reginaldo Garcia de Ermida, gostaria que o doutor Daniel comentasse sobre o autoexame dos testículos, por que ele é importante e como fazer. Pode parecer que está um pouco fora, mas está tudo ligado à área da questão da urologia. O doutor Daniel vai responder para a gente. E isso que é a saúde do homem, né? O homem tendo cuidado com o corpo todo dele. Autoexame do testículo. Estudos não mostram nenhuma relevância se melhora ou não a chance de detectar um câncer de testículo. Mas todo paciente meu que vai no meu consultório, eu recomendo fazer o autoexame do testículo pelo menos uma vez por mês, dar uma olhadinha mais detalhada ali para ver se tem algum nódulo. O câncer de testículo é mais comum antes dos 35 anos, então em pacientes jovens. Os pacientes mais velhos podem ter? Podem, mas é muito raro. Então, é antes dos 35 anos de idade. Então, fazer esse autoexame beneficia muito, porque quando é detectado precocemente esse câncer de testículo, a chance de cura é grande. O câncer de testículo é de disseminação, de metástase muito rápida. Então, quando o paciente detectar algum nódulo no testículo, é ideal procurar o urologista para fazer um ultrassom. Quem está te mandando aqui um abraço agora ao vivo é o Cláudio, mais conhecido como Calau, lá do bairro Manuel Valinhos. O Calau, já entrevistei ele várias vezes na época que ele jogava no Palmeiras, lá do bairro Afonso Pena, né, Calau? Não sei se ele jogou no Vasco, mas me parece que sim, mas no Palmeiras eu me lembro. Samuel, excelente programa, hein? E as perguntas feitas também são muito boas, que foram muito bem explicadas e respondidas pelo Dr. Daniel, de saber notório. Manda um abraço para ele. Não sei se você conhece o Calau. Sim. Está te mandando aqui um abraço, está te dando esse parabéns aí. Um abraço, viu, Calau? Você sabia que o Calau foi um grande jogador de futebol amador aqui de nossa cidade? Não. Jogou futebol muito bem. Eu não sei se é o Calau da Polícia Militar, né? Uhum. Se é o da reserva, mas ele jogou bola aí no futebol amador durante muito tempo. Está mandando um abraço para você. Obrigado. Olá, Samuel, sou Josi aqui do centro. Ter um histórico familiar de pedras nos rins pode aumentar o risco de ter cálculo renal? Josi do centro. Obrigado, Josi. Sim, a genética fala muito a favor de manter essa produção de pedra. Eu sempre pergunto nas anamneses dos meus pacientes lá no consultório se tem alguém na família. Se tem algum familiar com pedra nos rins, eu sempre peço um ultrassom para triagem, porque já detectei vários cálculos em pacientes desse jeito. Muito bem, Túlio está me avisando aqui que eu vou ter que chamar agora o nosso terceiro e último bloco. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Na semana passada eu mandei aqui um abraço para o Eufrásio, mais conhecido como Gigante, lá do Gigante Escapamento e Bateria, amigo aqui do Mairim, que nós tivemos lá, gravamos uma entrevista com ele lá na Guaporé 565, e o Túlio está me avisando, é uma curta e objetiva entrevista de uma dica de escapamento, porque na próxima semana nós vamos falar sobre a dica de bateria. E o Túlio coloca agora pra gente.
Eu estou aqui no Gigante Escapamento e Baterias, vou conversar aqui com o Eufrásio, mais conhecido como Gigante. TV Candidez, boa noite. Gigante, o que o motorista deve ficar atento com relação à questão do escapamento do veículo? Boa noite, Samuel. Vou lembrar a todo mundo que é o seguinte, o escapamento, quando fura, ele atrapalha muito o desenvolvimento do carro, a marcha lenta fica ruim, passa a beber mais, dá mau cheiro dentro do carro, gasta muito, né? Vai gastar muito, o funcionamento não fica legal, não desenvolve, dá mau cheiro, é perigoso passar cheiro para dentro do carro, dá cheiro de gasolina, não tem nada a ver, mas aí começa a queimar cru, passa o cheiro da gasolina, entendeu? Então não deve andar com o escapamento furado, entendeu? Que a pessoa até esquece que o escapamento que vem original de fábrica, ele chega a durar 10, 15 anos, 8, 12. Então ele é difícil furar, a pessoa às vezes não percebe, entendeu? Então, e essa avaliação ela pode ser feita aqui com tranquilidade. Coloca o carro na vala e a avaliação. Põe na vala, a gente olha, mostra para o freguês, fala, esse aqui não deve trocar, porque é o genuíno, é o que veio de fábrica. Aí a gente troca os canos, tira o cano do escapamento novo, joga o silencioso fora e monta o cano no silencioso original, para durar mais. Porque o silencioso original ele é difícil de estragar. Muito bem, entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube. Nós tivemos com a médica a doutora Angélica Nogueira Rodrigues, médica oncologista da DOM, que trouxe informações importantes sobre a questão da prevenção do câncer relacionada à questão da mulher. Nós tivemos com o cirurgião plástico o Dr. Sérgio Mourão. Está confirmada a volta do Dr. Sérgio Mourão, vai estar conosco agora em dezembro, no dia 23. Tivemos também outra entrevista com a doutora Nayara Gonçalves. Túlio vai colocar uma foto para a gente. Doutora Nayara Gonçalves, que é a esposa, mulher aqui do doutor Daniel Maia. Ela falou muito sobre a questão do Alzheimer, a doença da pessoa, mas o cuidado é de toda a família. A doutora Nayara trouxe toda a sua experiência sobre este e outros temas ligados à questão da geriatria. Tivemos também a entrevista com a doutora Kelly Fonseca, médica psiquiatra, também numa outra pontual entrevista sobre o Setembro Amarelo. E com o médico Alexandre Nonato, cirurgião vascular. Túlio vai colocar para a gente uma foto. Um abraço aí ao doutor Alexandre Nonato. Eu não posso perder tempo aqui com o doutor Daniel, porque nós temos muitas perguntas. Vamos tentar fazer todas as perguntas para você que está nos acompanhando agora ao vivo aqui pela TV Candidez. O programa é ao vivo. Doutor Daniel, olá Samuel, boa noite. Tenho estenose crônica. Tem como corrigir e atualmente tenho sofrido com muito micção. Tenho 59 anos, cirurgia pode resolver permanentemente esse problema? Cacilda Moreira, um abraço, Cacilda. A estenose tem que ver se é da uretra, né, ou do ureter, que é o canal que liga o rim até a bexiga. Então, assim, quando tem lesões nesses canais, a recorrência do estreitamento é muito grande, mesmo você dilatando. Então, tem que ver o tamanho dessa estenose, localização, se já fez algum tratamento, o porquê que causou essas estenoses, para tentar definir um melhor tratamento e cirurgia para isso. Muito bem. Vamos aqui a mais perguntas aqui que nós trouxemos aqui. Porque as perguntas estão indo de cálculo renal e volta também, muitas das vezes, no câncer de próstata. Nós já falamos sobre a questão da obesidade também. O Rangel de São Gonçalo do Pará pede para você comentar. A obesidade é um fator de risco para o câncer e o aumento da próstata? Sim, a obesidade é fator de risco para uma infinidade de doenças, né? Mas a obesidade está dentro dessas doenças multimetabólicas que se associam com diabetes devido à resistência de insulina, aumento de colesterol, triglicérides. Então, sim, todas essas doenças que afetam o nosso corpo, pode trazer uma alteração na próstata também. Muito bem, o tratamento a laser de cálculos do ureter é o mais indicado e precisa de anestesia? Como será essa anestesia? O telespectador não quis se identificar, mas o doutor Daniel vai te responder. Sim, então assim, tem dois tipos de cirurgia no ureter. Tem a cirurgia que é com um aparelho rígido, quando o cálculo está muito próximo da bexiga, né? E tem com o aparelho flexível. É um aparelho que sobe pelo canal, ele é maleável e tem uma manopla que a gente consegue defleti-lo para pulverizar as pedras.
A anestesia é feita com raquianestesia, aquela anestesia nas costas, né, que adormece do umbigo para baixo, o paciente não sente dor nenhuma. A gente passa o aparelho pela uretra, pelo canal da urina, chega até a bexiga, cateteriza o ureter, que é o canal que liga o rim até a bexiga, vai até a pedra, chega com uma fibra de laser, pulveriza os cálculos em microfragmentos. Se for um cálculo mais baixo, a gente tira esses fragmentos. Se for dentro do rim, a gente espera a própria urina ir limpando esses fragmentos. E a gente deixa um catéter, chama catéter duplo J. Para que serve esse catéter? Para prevenir cólica, se caso estiver descendo esses fragmentos, e se tiver alguma inflamação muito grande desse ureter, para não deixar acontecer a estenose desse ureter. Muito bem. Você falava sobre a questão da chance de uma pessoa negra ter câncer de próstata, que é bem maior pela sua experiência, Sim. até pelos dados mundiais. Isso. O Amaral do bairro Cidil está mandando aqui uma pergunta. Qual a idade para a pessoa negra procurar a fazer os exames iniciais? Sim. O exame para pesquisa de câncer de próstata na raça negra, a partir dos 45 anos, já deve fazer o PSA e o exame de toque, né? E como também, se tiver alguém na família, não sendo da raça negra, raça branca, se tiver alguém na família com câncer de próstata, já começar com 45 anos. Voltamos aqui aos cálculos renais. Samuel, o cálculo renal, ele pode voltar em crise de quanto em quanto tempo? E por que ele ocorre a volta dele? Sim. O cálculo, ele tem 50% de chance de ter uma recorrência em 5 anos. Então, assim, o paciente teve uma crise de cálculo renal, o ideal é procurar o urologista para tentar definir quais são as causas desses cálculos, para tentar fazer uma suplementação, iniciar uma medicação para prevenção. Voltando aqui ao assunto do câncer de próstata, porque são muitas as perguntas aqui para o Dr. Daniel Santos Maia, o Wander Souza aqui do centro. Como é que é feita a biópsia de próstata? Ela é realmente necessária? Apenas o PSA e o toque não seriam suficientes? Eu queria que você aproveitasse e falasse, porque da sua experiência lá na Gontijo de Amaral, como é que é a questão da biópsia. Da biópsia. Então, assim, primeira coisa, o paciente chega no consultório, a gente pede o PSA, e faço junto com o toque. Teve uma suspeita de câncer de próstata, a gente vai pedir a ressonância da próstata. Aí a ressonância tem umas classificações lá que chama PIRADS. Então, se o paciente tem um PIRADS ali 3, 4 ou 5, 3 fica indeterminado. Mas se tem um PIRADS 4 ou 5, que mostra que tem um provável nódulo, é indicado fazer a biópsia. Por quê? Somente com a biópsia, que chega com os fragmentos no microscópio, que vai ver se tem ou não câncer de próstata. Para definir mesmo se tem ou não câncer de próstata, é com a biópsia. Muito bem. A telespectadora Cássia pediu aqui o seu contato. Você está na Divino Espírito Santo 870, lá na Cláudia Clínica do Petrônio, né? Seu tio, doutor Petrônio, né? Bastante conhecido aqui na cidade. 3222-1945. O Túlio vai colocar daqui a pouquinho, nós já estamos caminhando para o final do programa. O seu contato também do telefone e o seu Instagram. E nesse, tá ali agora, né, o @Daniel Urologista, você coloca lá vários vídeos também, né? Sim. Sempre com dicas importantes. Sim. Você teve uma participação com a doutora Nayara também lá. Sim. Doutor Daniel, dentro desse nosso tema que nós abordamos hoje, sobre o câncer de próstata, tão temido câncer de próstata, e também sobre os cálculos renais, quais são os 2 recados principais que você gostaria de deixar agora para o telespectador que está nos acompanhando agora ao vivo? Então, vamos lá, vou começar pelos cálculos renais. Então, deve-se fazer uma boa hidratação, dieta balanceada, pobre em sódio, pobre em sal e menor uso de proteínas, né? E para a parte de câncer de próstata, não só câncer de próstata, mas a saúde do homem. O homem que tem que valorizar a própria vida, né? Ele tem que procurar um médico, urologista, clínico, o que for, para fazer um check-up geral anual dele, principalmente depois dos 45, 50 anos, que aumenta a chance de aparecer algum tipo de doença, né? E o câncer de próstata, não precisa de ter medo de fazer o câncer de próstata, igual eu falei, é melhor o paciente procurar o urologista, fazer só o PSA, o exame de sangue, que tem 80% de chance de detecção de um câncer precoce, do que não ir com medo de fazer o exame de toque. Tem muitos pacientes que chegam lá para mim e falam, doutor, eu não quero fazer o exame de toque. Ok, ele que escolhe, não vou obrigar ninguém a fazer toque de próstata, né? Então, o paciente chega comigo lá, eu falo com os pacientes, eu até brinco com eles. O homem chega aqui no consultório, eu pego eles no laço,
e peço um check-up para ele. Os cardiologistas lá da cardioclínica até brincam, que falam que eu sou o urologista que pede mais exames cardiológicos, porque eu faço o check-up geral do paciente mesmo. Legal, muito obrigado. Quero registrar aqui a mensagem da Olívia, telespectadora. Samuel, parabéns, hein? Que entrevista do Dr. Neel. Foi uma aula sobre cálculo renal e câncer de próstata. Muito obrigado. Olívia está mandando aqui um abraço para você, telespectadora. Doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu apoio. Acho que de uma forma muito leve, muito tranquila e, acima de tudo, com muita segurança, você consegue aqui responder o público, né? E eu acho que essa segurança nas respostas é muito importante. Muito obrigado, viu, mais uma vez, pela sua presença, viu? Eu lembro a todos que essa entrevista do Dr. Daniel você vai acompanhar no sábado, na nossa reprise, a partir de 1 da tarde. E breve, pelo YouTube também. Para você, uma boa noite, Dr. Daniel. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Boa noite a todos.